Ana, como é que fica essa sintonia, como é que fica essa questão dos interesses brasileiros econômicos que o Sakamoto mencionou, com o lado da soberania, a estratégia de defender a soberania do Lula e aí acrescentando mais uma pergunta também, o que a gente sabe sobre a real aproximação do Flávio Bolsonaro com o governo Lula? Perdão, com o governo Trump. Pois é, Mauro, tá claro que se tornou uma estratégia também eleitoral de campanha do Lula retomar a ideia da soberania do Brasil diante de possíveis ataques, ações aí da gestão Trump. Isso está muito claro. Ele vem, inclusive a gente teve um episódio recente em que o USTR, né, que é o representante comercial da Casa Branca, retomou ali uma série de acusações sobre a economia do Brasil, potenciais, enfim, concorrências desleais do Brasil em relação aos americanos, e fez críticas novamente ao PIX. E a gente viu o Lula quase descer do palco, né, sair ali de um discurso que ele fazia, e então ouvir de seus assessores: não esquece de falar do PIX. E aí ele volta então ao palco, né, e diz: não, o PIX é do Brasil, o PIX é brasileiro, os Estados Unidos, ninguém vai dizer pra gente acabar com o PIX, né? Era ali, enfim, o Sidônio Palmeira, que é responsável pela comunicação do governo, dizendo a ele que era necessário explorar justamente esse ponto, porque existe um entendimento dentro do governo Lula que, dado o cenário eleitoral, as pesquisas mostrando a proximidade dele em relação ao Flávio, apenas resultados econômicos, de crescimento, de emprego, já não mais dão conta do convencimento ao eleitor, que é preciso entrar com uma certa pauta aí pós-materialista, que seria, no caso do Lula, o que mais funcionou até agora, justamente a questão da soberania, do nacionalismo, jogando no colo do Flávio a ideia de entreguismo, né? É uma estratégia que pode funcionar, funcionou já no ano passado. Enfim, o Lula colheu seu melhor momento de popularidade justamente durante o tarifaço, e a própria diplomacia brasileira. Ontem eu conversava com um diplomata do governo Lula que me dizia exatamente isso, que para o Lula o melhor cenário seria um em que os Estados Unidos tentassem repetir com o Lula o que eles fizeram com o Orbán agora, né? Que o Trump despachou o vice-presidente J.D. Vance para Budapeste para endossar a candidatura do Orbán, o que teria ajudado a afundá-lo de vez, né? Esse mesmo diplomata me disse: bom, se o Trump mandar o J.D. Vance, o Lula está eleito. E do outro lado, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro sabem do risco dessa estratégia de aproximação com os Estados Unidos, e já me disseram textualmente para a administração Trump que se eles colocarem novamente tarifas no Brasil, eles vão ajudar a eleger o Lula. Então, é um momento tenso. A gente tem um momento do fim aí de um procedimento para verificar se o Brasil vai ser tarifado ou não. Existe disposição aqui da Casa Branca de voltar com algumas tarifas, inclusive para atingir a China por meio do Brasil. Existem 2 investigações que podem resultar em tarifas contra o Brasil. A gente vê uma escalada de tensão nesse sentido, e agora resta saber, nas próximas semanas, se o governo Trump de fato vai seguir nesse caminho, inclusive para tarifar o Brasil, e o que vai dar dessa estratégia, porque tudo isso, Mauro, no fim das contas, é muito mais do que uma questão de um delegado da Polícia Federal, uma questão de uma competição comercial aqui ou ali, do cartão de crédito versus o PIX. Isso tudo é sobre a eleição de outubro, sobre a eleição presidencial de 2026 no Brasil, que já está na rua aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Tem eleição aqui no Brasil, mas tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos também, eleição parlamentar nos Estados Unidos também. E hoje saiu uma pesquisa da Reuters, em conjunto com o Instituto Ipsos, falando sobre a aprovação dos americanos ao presidente Donald Trump. Ele tem uma aprovação de 36% e uma reprovação de 62%. Ele manteve os mesmos índices do mês passado. Está no pior momento do seu segundo mandato em termos de reprovação. 62% reprovam Donald Trump. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Essa pesquisa também mostra
e isso inclui também eleitores do Partido Republicano, mostra que os americanos têm uma preocupação crescente sobre o temperamento e a lucidez mental de Donald Trump. Apenas 26% consideram Trump equilibrado e 51% dos americanos disseram que a lucidez mental de Trump piorou no último ano. Em relação aí ao conflito com o Irã, 26% dos entrevistados, apenas 26% dizem que a ação militar dos Estados Unidos no Irã vale a pena. 25% dizem acreditar que os ataques dos Estados Unidos ao Irã tornam o país mais seguro, ou seja, a minoria diz que vale a pena e que os Estados Unidos serão mais seguros depois desses ataques ao Irã. Além disso, sobre economia, apenas 26% aprovam Donald Trump na condução do custo de vida nos Estados Unidos. Ou seja, Donald Trump sofrendo muito desgaste em relação à opinião pública norte-americana, tanto em relação à condução da economia, quanto à condução desse conflito com o Irã e também preocupações em relação à lucidez mental do presidente dos Estados Unidos. Colocando no mesmo balaio, o Donald Trump acabou de fazer uma publicação lá no Truth Social, que é a rede social dele. Ele fez uma postagem pedindo que o Irã aumentariam as suas chances de sucesso nas negociações de paz se libertasse 8 mulheres que, segundo ele, serão executadas. Nessa declaração que você está vendo aí, nessa postagem, ele está reproduzindo uma publicação de Eyal Jacob, que é um jovem ativista pró-Israel nos Estados Unidos, que afirma que 8 mulheres enfrentam o risco de execução por enforcamento na República Islâmica. A publicação mostra as fotos das mulheres, mas não revela nem o nome delas, nem tem a autenticidade comprovada. E você olhando, dá uma sensação que é uma montagem que, bom, vamos aguardar. O fato, Mariana, é que, primeiro, o presidente Donald Trump em desgaste em relação às pesquisas de opinião pública e assim, publica o que dá na cabeça dele também, né? Pois é, Mauro, o Trump de fato tem amargado aí índices de popularidade muito baixos, especialmente desde o início da guerra com o Irã. Isso está se mantendo, enfim, inclusive uma tendência inversamente proporcional ao aumento do preço do galão da gasolina na bomba, né, na bomba de combustíveis. Enfim, até agora esse conflito teve efeitos muito claros sobre o custo de vida dos americanos que têm no carro, enfim, um dos seus principais pontos da vida cotidiana. Isso é um dado da realidade, e a gasolina aumentou 30% aqui nos Estados Unidos, em média, desde o início do conflito. Inclusive, a inflação de combustíveis é uma das razões que levaram o antecessor de Trump, Joe Biden, a perder as eleições para ele, Trump, né? Isso foi uma grande questão, o custo de vida, e uma promessa de campanha do Trump de garantir um custo de vida, de garantir que os americanos voltassem a ter o padrão de vida, especialmente aquele de classe média baixa, que eles costumavam ter. E mais do que isso, ele também prometeu que ele não iniciaria novas guerras. Portanto, ao iniciar o conflito com o Irã há mais de um mês, o Trump descumpriu 2 das suas principais promessas de campanha, que era não entrar em novos conflitos e não aumentar o custo de vida dos americanos. E isso tem um custo doméstico importante. Os republicanos estão muito preocupados, inclusive depois daquela postagem dele dizendo que uma civilização morreria nessa noite, enfim, essa declaração foi vista pelos próprios republicanos como extremamente preocupante, porque se tratava de uma ameaça, ainda que velada, até de uso nuclear, né, de armas nucleares, até porque é impossível acabar com uma civilização inteira com um armamento convencional. Então se tratava ali de uma ameaça
ameaça de genocídio vinda do presidente. E para piorar a própria situação, o Trump, cuja base é extremamente cristã, se enfiou numa confusão com o Papa, com o líder da Igreja Católica, e ainda colocou-se na condição de Jesus Cristo numa postagem, né? O que foi visto, inclusive, por pessoas próximas a ele como blasfêmia, né? Depois ele disse que se tratava ali de uma imagem em que ele se via como um médico, mas tudo isso tem feito com que as pessoas aqui no Washington se questionem se o Trump realmente está em boas condições mentais. Inclusive, após a postagem da questão da aniquilação de uma civilização, os democratas chegaram a se movimentar em relação a um pedido de impeachment com base na emenda 25 da Constituição, que prevê justamente isso, que o presidente seja substituído em caso de não ter condições mentais de seguir. Mas para isso, enfim, eles precisariam que o gabinete do presidente estivesse disposto a fazer esse movimento também, o que não aconteceu até agora. Mas a gente vê mais e mais os republicanos insatisfeitos, até porque todas as previsões agora são de que eles devem realmente colher uma derrota importante nas eleições de novembro, de meio de mandato. O Trump hoje tem maioria nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e é muito provável que ele vá perder ao menos uma dessas maiorias, mas talvez as duas, o que mudaria significativamente o rumo do mandato de Trump. Mauro.